Com alegria, faço hoje e represento a Câmara hoje para fazer esta homenagem singela em relação ao Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março, ele é reconhecido mundialmente como o Dia Internacional da Mulher. Parece-me que o 8 de março deve ser visto como momento de mobilização para a conquista de direitos, para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo então que retrocessos ameacem o que já foi alcançado, que já evoluiu em diversos países. Ao longo da história, as mulheres estiveram sempre subjugadas às vontades dos homens, a trabalhar como serviçais, sem receber nada pelo seu trabalho, ou então ganhavam um salário injusto que não dava para sustentar a sua família. A discriminação era tão grande, gritante e séria que chegou ao ponto de operárias de uma indústria têxtil serem queimadas vivas, presas à fábrica em que trabalhavam. Imagine em Nova York, Estados Unidos, após uma manifestação onde reivindicavam melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho. Porque a carga que lhes era imposta na época eram 16 horas. E elas pregavam, na época, a diminuição para 10 horas diárias e salários iguais aos dos homens, que chegavam a ganhar 3 vezes mais no exercício da mesma função. No nosso país, no tempo do presidente Getúlio Vargas, as coisas no Brasil tomaram um rumo diferente no que toca ao direito das trabalhistas, né, das mulheres. E aí, então, com a reforma da Constituição acontecida em 1962, as mulheres brasileiras ganharam os mesmos direitos trabalhistas que os homens. Conquistaram o direito ao voto e a cargos políticos do Executivo e do Legislativo, antes que era só direito dos homens, somente direitos dos homens. Ainda em nosso país, há poucos anos, foi aprovado uma das leis, me parece, das mais importantes nos últimos anos, chamada Lei Maria da Penha, como resultado de uma grande luta pelos direitos da mulher, garantindo os bons tratos dentro de casa, para que não sejam mais espancadas por seus companheiros ou que sirvam como escravas sexuais deles. Agora, na prática, no dia a dia, apesar da lei, será que é assim? Será que elas estão salvas desse jugo de alguns homens? A lei por si só, ela melhorou? Com certeza sim, mas ela ainda não é suficiente. E face aos noticiários, todos nós somos levados a crer que a violência contra a mulher se dá entre as integrantes. Nós discutimos aqui ainda há poucos dias na sala de reuniões que se dá a violência contra a mulher entre integrantes da classe pobre. Mas será que é bem assim? Será que a violência ela realmente só se dá nas casas, nos lares, entre as mulheres? Atinge somente as mulheres de classe pobre? Será que a classe média, a classe alta, as mulheres que integram essa classe não estão subjugadas aos homens violentos? E dizia a delegada aqui que não é bem assim. As mulheres, também de classe média, também da classe alta, também sofrem. A Lei Maria da Penha, que é um instrumento contra a violência doméstica, é uma espécie de homenagem a uma mulher de nome Maria da Penha Maia Fernandes. Uma proletária
Uma dona de casa, simplesmente? Não. Uma farmacêutica. Uma farmacêutica. E ela foi vítima de violência doméstica durante 23 anos. Mais de 2 décadas de casamento. Em 1983, o seu marido, o professor Marco Antônio Heredia Viveiros, professor, portanto, imagine, tentou matá-la 2 vezes. Na primeira vez, atirou simulando um assalto. E na segunda, tentou eletrocutá-la, bem como afogá-la. Por conta dessas agressões sofridas, Penha ficou paraplégica. 19 anos depois, seu agressor, 19 anos depois, quase 2 décadas, quase o mesmo tempo que ela sofreu nas mãos do seu marido. Vejam bem, 19 anos depois, seu agressor foi condenado a 8 anos de prisão, mas, por meio de recursos jurídicos, ficou preso por 10% do tempo em que ela foi vítima dele mesmo. Ou seja, ele ficou 2 anos preso. Solto em 2002, para a revolta de Maria com o poder público. E com a absoluta, com a total razão. Penso que o dia 8 de março não deve ser apenas marcado como uma data comemorativa, senhoras e senhores. Às vezes nós fazemos, a gente vê mais, muitas vezes se preocupa mais é um glamour, é uma festa e um presente, e às vezes se esquece, muitas vezes as próprias autoridades esquecem a coisa mais importante, é o debate profundo da maneira como as mulheres são discriminadas e agredidas no seu dia a dia nos lares. Portanto, penso que o dia 8 de março não deve ser apenas marcado como uma data comemorativa, mas um dia para se firmarem discussões que visem a diminuição de preconceito, onde são discutidos assuntos que tratam do papel da mulher diante da sociedade, trazendo sua importância para uma vida mais justa em todo o mundo. Que possa ser esse, na verdade, senhoras e senhores, esse período, esse dia, o dia 8, né, ser um dia não só de comemoração, mas de profunda reflexão, não só entre as mulheres, mas entre os homens de bem, entre as mulheres de bem, entre as pessoas de bem, entre as autoridades civis, militares, mas também a justiça, mas também o Ministério Público, mas também os legisladores. E eu quero crer, senhoras e senhores, e eu dizia isso na reunião ainda, que está na hora de nós propormos o endurecimento. E aí eu fiz uma analogia rápida com acidentes de trânsito. Eles diminuíram, segundo eu vi poucos dias nos relatos, porque diminuíram também, porque aumentaram as penas, aumentou a fiscalização, aumentou o rigor. E ele precisa aumentar mais. E se essa foi a resposta, me parece que não basta somente a conscientização, não basta somente a divulgação, mas a certeza, a confiança do meliante, do bandido homem, do bandido marido, do bandido esposo, do bandido companheiro, a certeza, a confiança de que se ele agir inadequadamente com a sua companheira, com a mãe dos seus filhos, com aquela que lhe ajuda no dia a dia, ele tem que ter a confiança, a certeza da punidade e não a certeza da impunidade. Era isso.